Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre odontogênese e todas as suas fases. Mas antes, a gente precisa entender algumas coisinhas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a odontogênese. O que é a odontogênese? É o período em que os elementos dentários são formados. O que isso significa? É o período em que os dentes se formam. Aí a sua forma, a sua posição e o seu tamanho são denominados pela proliferação, diferenciação e apoptose. A odontogênese, ela é um processo onde vai acontecer diversos eventos. Vai ter eventos celulares e vai ter eventos moleculares. E ela é dividida em 5 fases. Quais são essas fases? Fase de botão, fase de capuz, fase de campânula, fase de coroa e fase de raiz. A gente vai falar especificamente de cada uma dessas fases durante esse vídeo. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando que começa a odontogênese? Quando que a odontogênese vai começar? Mais ou menos no primeiro mês de vida intrauterina. Então, é antes da criança nascer, tá lá na barriga, no primeiro mês de vida de intrauterina, já existem estruturas capazes de permitir o processo de odontogênese. E quais são essas estruturas que são capazes de permitir esse processo? As estruturas são o epitélio oral primitivo. Esse epitélio oral primitivo, ele que reveste a cavidade oral primitiva. E ele é sustentado num tecido, que é outra estrutura chamada ectomesênquima, certo? Durante o processo de embriogênese, o que acontece? Existem vários dobramentos, acontecem vários dobramentos. E aí forma a crista neural. A crista neural é essa estrutura apontada nessa seta vermelha, são essas bolinhas verdes, que é formada por células ectodérmicas. E essas células ectodérmicas que formam, a crista neural, elas migram para a cavidade oral. E aí, quando elas migram para a cavidade oral, elas passam a ter função mesenquimal e começam a funcionar como um tecido que origina estruturas conjuntivas. Por isso, essas células lá na cavidade oral originam o tecido ectomesenquimal. Ou seja, é ecto porque é a origem dessas células, a origem dessas células ectodérmicas, e mesenquimal porque é a função que ela tem na cavidade oral. Então, é ecto porque é a origem da célula e mesenquimal porque é a função que ela cumpre, certo? Então, o que acontece? Quando a odontogênese se inicia, quando a odontogênese começa, o epitélio oral, ele começa a invadir o ectomesênquima. Ele começa a se proliferar em direção a ele, formando a banda epitelial primitiva. Então, olha nessa imagem, essa proeminência do epitélio oral primitivo em direção ao ectomesênquima, tá vendo? O epitélio oral aqui em cima, indo para a direção do ectomesênquima, essa proeminência que a gente chama de banda epitelial primitiva. E é aí que a gente consegue saber que a odontogênese se iniciou. Então, quando você consegue saber que a odontogênese iniciou? Como que você vai saber? Se acontecer isso, se tiver essa proeminência, a gente consegue saber que a odontogênese se iniciou, certo? Então, se tem isso, é porque a odontogênese se iniciou. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma outra ilustração da banda epitelial, tem a cavidade oral primitiva, tem o epitélio oral primitivo e tem o ectomesênquima ali embaixo, tá? Então, cavidade oral primitiva de azul marinho, o epitélio oral primitivo de lilás e o ectomesênquima de amarelo. Essa proeminência, tá vendo? Essa proeminência do epitélio oral primitivo, essa proeminência aqui que está em lilás, que eu acabei de circular, tá vendo?
Essa proeminência que é chamada de banda epitelial. Então, essa é a banda epitelial primitiva. E quando essa banda epitelial se desenvolve, quando ela começa a desenvolver, ela vai formar 2 grupos celulares. Tá vendo? Ela se desenvolve e forma esses 2 grupos. E quais são esses grupos celulares? Eles são chamados de lâmina vestibular e lâmina dentária. E essa lâmina vestibular e essa lâmina dentária vão parar de se desenvolver? Não, elas vão continuar se desenvolvendo também. Elas vão começar a se desenvolver. Aí, o que vai acontecer? A lâmina vestibular vai se desenvolver de um jeito e a lâmina dentária vai se desenvolver de outro jeito. Na lâmina vestibular, as células da periferia da lâmina vestibular começam a desenvolver de maneira mais acentuada. Então, elas começam a se desenvolver mais acentuada. E as células do centro, elas cessam o seu desenvolvimento depois de um tempo. Elas param de se desenvolver. E quando elas param de se desenvolver, elas são degeneradas. E aí elas vão formar uma estrutura chamada de sulco vestibular. Então, a lâmina vestibular tem a função de formar e originar o sulco vestibular. E é isso que a gente precisa saber nessa aula sobre a lâmina vestibular, que ela vai formar e originar o sulco vestibular. O que a gente precisa focar e entender até o final vai ser o desenvolvimento da lâmina dentária, que ficou aqui. O que vai acontecer na lâmina dentária? A lâmina dentária, ela vai formar o germe dentário. Então, é a lâmina dentária que vai passar por todas as fases de botão, de capuz, de campânula, de coroa e de raiz. Então, a gente vai entender nessa aula o que vai acontecer com essa lâmina dentária, certo? Então, agora a gente vai falar de cada uma dessas fases que a lâmina dentária vai passar. E a primeira fase é a fase de botão ou fase de broto. Pode ser chamada de botão ou de broto. A fase de broto, quando que ela vai começar? Ela vai começar após a formação da lâmina dentária, por meio do epitélio oral. Então, formou a lâmina dentária, após isso vai começar a fase de broto. Ela é a primeira fase. As células do epitélio oral, elas vão se proliferar em forma de botão, tá vendo? E por isso o nome dessa fase. Então, a fase que vai proliferar em forma de botão é chamada de fase de botão. Fácil, né? Então, o que vai acontecer? Elas vai se proliferar em forma de botão e vai invaginar no ectomesênquima, tá vendo? Então, as células do epitélio oral primitivo, elas estão indo em direção ao ectomesênquima, elas estão entrando, estão invaginando no ectomesênquima. E aí ocorre uma condensação de células ectomesenquimais ao redor do botão. Tá vendo? Naquela imagem de baixo, eu pulei aqui sem querer, eu fiz esse risco vermelho aqui, que embaixo aqui, essas células roxas aqui embaixo, bem no centro desse risco que eu fiz, acontece a condensação de células ectomesenquimais. A próxima fase é a fase de capuz. Na fase de capuz, tem uma alta proliferação celular do epitélio oral e do ectomesênquima. Então, o que isso significa? Que nessa fase, as células do epitélio oral e as células do ectomesênquima estão tendo uma alta proliferação, elas estão se proliferando, sem dó, estão proliferando. Mas nessa fase, as células do ectomesênquima começam a ir em direção ao centro do botão. Tá vendo essa flechinha? As células do ectomesênquima, que é essa parte onde está a flechinha, elas começam a se proliferar em direção ao botão. E aí, só que o que acontece? O botão, ele também tá crescendo. O botão, ele também tá se proliferando. O botão, ele também tá querendo crescer. E o ectomesênquima gera uma resistência contra ele, porque o botão está se proliferando em direção ao ectomesênquima e o ectomesênquima está se proliferando em direção ao botão. Então, ele vai dar uma resistência contra ele e aí o que vai acontecer? Ele vai passar a crescer para os lados, tá vendo? Ele não vai conseguir crescer para baixo, vai começar a crescer
para os lados. E aí, por isso que cria essa forma de capuz e é por isso que tem o nome. Então, por enquanto tá fácil, dá para seguir pelo nome. Formou, tá se proliferando em forma de botão? Fase de botão. Tá se proliferando em forma de capuz? Fase de capuz. Nessa outra ilustração aqui, dá para ver melhor, né? Dá para ver essa resistência ectomesenquimal, que são essas células juntas abaixo do botão, tá vendo? Onde eu fiz esse círculo. E essas linhas pontilhadas mostram o crescimento das bordas do botão que vai gerar a forma de capuz. Aí, no final dessa fase, é possível ver os germes dentários, tá? Que é formado pelo órgão do esmalte. O órgão do esmalte é um componente epitelial, é tudo aquilo que veio do epitélio oral primitivo, e é formado pela papila dentária, que é ectomesenquimal. Aí o órgão do esmalte, ele vai ser formado pelo epitélio interno e pelo epitélio externo. Então, esse risco vermelho representa o epitélio interno do órgão do esmalte, e esse outro risco vermelho representa o epitélio externo do órgão do esmalte, certo? E entre os dois, né, entre o epitélio interno e entre o epitélio externo, fica o retículo estrelado, que é onde eu fiz esse risquinho vermelho. Esse é o retículo estrelado, certo? Aí, embaixo do epitélio interno do órgão do esmalte, fica a papila dentária. Então, essa parte é a papila dentária. A papila são células ectomesenquimais que estão sendo representadas por essas bolinhas roxas e elas ficam aglomeradas abaixo do botão. E qual que é a função dela? Ela é responsável pelo quê? A papila ela é responsável pela formação da dentina e da polpa. E também encontra uma outra estrutura, que é chamado folículo dentário, que também é formado por células ectomesenquimais. O folículo dentário, ele envolve como um saco protetor todas as estruturas do germe dentário, tá vendo? Esse círculo que eu fiz, esse é o folículo dentário. Ele envolve como um saco protetor todas as estruturas que a gente acabou de falar. E ele vai originar algumas estruturas muito importantes. Quais são essas estruturas? Então, o folículo dentário vai originar o ligamento periodontal, ele vai originar o cemento e o osso alveolar, certo? Papila dentária, ela vai originar o quê? Dentina e polpa. Folículo dentário vai originar o quê? Ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Então, essa é a fase de capuz. Ela é um pouco mais complexa, né, do que a fase de botão, mas não é nada impossível também. Agora, a gente vai falar da fase de campânula ou fase de sino. Tanto faz, é a mesma fase, posso chamar desses dois nomes. O que vai acontecer nessa fase? Nessa fase, vai ter diferenciação celular. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que surjam novas estruturas, como a alça cervical. A alça cervical é essa estrutura que eu circulei aqui. A alça ela é localizada na base da campânula, tá vendo? Ela é formada pelo epitélio interno do órgão do esmalte com a junção do epitélio externo do órgão do esmalte, tá certo? Onde eu fiz esses dois riscos vermelhos. E ela vai ser muito importante para a formação da raiz. Então, não esqueçam dessa informação. A alça cervical é muito importante para a formação da raiz. Outra estrutura que também surge é o estrato intermediário. Ele surge entre o retículo estrelado e o epitélio interno do órgão do esmalte, tá vendo? Peraí, eu pulei uma imagem. Então, ó, eu fiz ali. Ele vai surgir entre o retículo estrelado e entre o epitélio interno do órgão do esmalte. Esse risco vermelho de cima é o retículo estrelado, embaixo é o epitélio interno do órgão do esmalte, e essa seta cinza, que é o estrato intermediário. Nessa ilustração não dá para ver exatamente, né? Mas ele tá entre essas duas estruturas, podem confiar em mim que ele tá lá. E por estar dentro do órgão do esmalte, ele também é responsável por formar o esmalte, certo? Então, o estrato intermediário também é responsável por formar o esmalte.
Aqui nessa imagem dá para ver melhor. Tem o epitélio externo do órgão do esmalte, o retículo estrelado, o epitélio interno do órgão do esmalte, e essas células que eu circulei, tá vendo? É o extrato intermediário. Nessa imagem dá pra ver melhor, daqui ela não dá pra ver. Então, esse é o extrato intermediário, certo? Então, o que acontece nessa fase também? Não acaba por aqui. Nessa fase também tem o isolamento do germe dentário. O que acontece? O folículo dentário, ele funciona como uma espécie de bolsa ao redor de todas as outras estruturas, como eu tinha falado. E nessa fase, o folículo começa a desenvolver de forma intensa e ele vai romper, ele vai acabar com qualquer comunicação das outras estruturas com o epitélio oral. Então, esse germe dentário ele vai ficar isolado do epitélio oral nessa fase, porque o folículo cobre todas as outras estruturas, então ele vai isolar o epitélio oral primitivo. E também, nessa fase, tem o dobramento do epitélio interno do órgão do esmalte, dando origem ao formato da futura coroa, tá vendo? Essa imagem aqui mostra. Isso ocorre porque existem células que vão parar o processo de divisão, enquanto as outras continuam dividindo. Então, uma vai empurrando as outras até originar o formato desse dente. E também acontece uma outra coisa, que é a diferenciação dos odontoblastos e ameloblastos. Esse processo é de extrema importância. Esse processo cai em prova. O que acontece? Nessa fase de campânula também vai ocorrer a diferenciação dos odontoblastos e dos ameloblastos. E como que acontece isso? Tem o epitélio interno do órgão do esmalte, que é essa estrutura que eu apontei. E embaixo tem a papila dentária, certo? Então, epitélio interno do órgão do esmalte e papila dentária. Esse epitélio interno, nessa fase, as suas células, elas passam de núcleos cúbicos, tá vendo? Primeiro é núcleos cúbicos, então ela para de ser cúbica e passa para células cilíndricas, invertendo a polaridade, tá vendo? Antes ela tinha núcleos cúbicos, depois ela passou a ser células cilíndricas e inverteu a polaridade. Essas células elas vão sofrer diferenciação e aí elas vão passar a ser chamadas de pré-ameloblastos. Então elas sofrem a diferenciação e agora elas são os pré-ameloblastos, não são mais aquelas células com núcleo cúbico. E essa transformação, ao ela se transformar, o que vai acontecer? Vai provocar mudança na papila dentária. Ela vai, com a transformação dela, vai fazer a papila dentária sofrer mudanças. A presença desses pré-ameloblastos vão fazer as células da papila dentária a se transformarem e a se diferenciarem nos odontoblastos. Então, elas vão se transformar em odontoblastos. E esses odontoblastos já são células maduras. Então, isso significa que eles já são capazes de produzir dentina nesse espaço. E essa dentina, é o que a gente chama de dentina do manto, porque é a primeira dentina produzida. Então, vão produzir a dentina do manto, que são esses risquinhos vermelhos. Eles são células maduras, vão produzir dentina, a gente chama de dentina do manto porque é a primeira dentina produzida. Nunca foi produzida dentina. Aí todo esse processo que acontece agora lá na papila dentária, com a diferenciação dos odontoblastos, com a formação de dentina do manto, vai fazer o quê? Vai induzir os pré-ameloblastos lá em cima a se transformarem em ameloblastos maduros. Então, eles vão se transformar em ameloblastos. E ao se transformarem em ameloblastos maduros, eles vão começar a secretar a primeira matriz de esmalte. Tá vendo? Foi esse risco azul que eu fiz. É a matriz de esmalte que eles começam a secretar. E esse esmalte não está completamente formado. Ele ainda tem parte orgânica na sua composição. Ele não é aquele esmalte totalmente mineralizado. Na fase de coroa, vai continuar tendo ameloblasto secretando esmalte
e na papila dentária os odontoblastos secretando dentina. Então, na fase de coroa que a gente vai falar agora, vai continuar. Então, vamos lá. Fase de coroa. Vai continuar tendo ameloblastos, que ele vai continuar secretando esmalte. E na papila dentária lá embaixo, os odontoblastos vão continuar secretando dentina. Só que nessa fase, diferente da fase de campânula, esse processo é mais acentuado. A fase de coroa também pode ser chamada, por alguns autores, de campânula avançada. Por que isso? Porque os processos são os mesmos, só que muda que eles são mais avançados, certo? Então, ó, produzindo aqui, que eu pintei de azul, ameloblasto secretando esmalte, e na papila dentária, os odontoblastos secretando dentina, certo? Agora, por último, mas não menos importante, tem a fase de raiz. Vamos falar agora da fase de raiz, a última fase. Graças a Deus, chegando no fim. O que acontece nessa fase? A alça cervical, que é aquela estrutura que eu falei anteriormente, que é responsável pela formação da raiz, ela vai ser responsável pela formação da raiz, né? O que acontece? O nosso dente é formado na parte da coroa de esmalte e dentina, certo? Isso vocês já sabem. Nosso dente formado na parte da coroa de esmalte e dentina. Na raiz não tem esmalte. Vocês já pararam para pensar? Na raiz não tem esmalte. Ele tem cemento revestindo e a dentina radicular. Então, ele tem cemento e a dentina radicular. Mas na fase de coroa, existem células pré-ameloblastas. Lembra? Que são as células precursoras de esmalte. E essas células pré-ameloblastas, por que eu tô falando isso? Porque essas células que induziam os odontoblastos a produzir a dentina coronária. Lembra? Um processo depende do outro. Precisa dos pré-ameloblastos para induzir os odontoblastos a produzirem a dentina coronária. Só que na raiz não tem pré-ameloblastos, porque não tem esmalte. Então, como que vai acontecer esse processo? Qual célula vai induzir o odontoblasto a produzir a dentina radicular? Porque tem a dentina, só não tem o esmalte. Como que vai acontecer isso? Vou explicar agora. Na raiz, a alça cervical vai começar a crescer no sentido apical e vai proliferar as células nesse sentido. E aí, o que vai acontecer? Todas as estruturas do germe dentário estão envolvidas pelo folículo dentário, tá vendo? Que foi esse círculo que eu acabei de fazer. E ele vai fazer uma resistência para o crescimento apical da alça cervical. Então, ela não consegue crescer apicalmente. Ela vai começar a crescer no sentido apical, só que ela vai parar, porque tem o folículo dentário. E ele vai fazer uma resistência. Aí ela acaba sofrendo o quê? Uma dobradura. E a gente chama essa dobradura, né, de diafragma epitelial. Então, como ela não vai conseguir continuar proliferando apicalmente por conta do folículo dentário, ela vai formar esse diafragma epitelial. E a proliferação dessas células continua na região da dobradura. Ela vai sofrer essa dobradura, mas ela vai continuar se proliferando. Então, continua tendo diafragma epitelial e as células começam a se proliferar na região da dobradura mesmo, desse diafragma. Elas não querem saber. E aí a gente chama isso de bainha de Hartwig, tá vendo? Então, é essa bainha e as células da bainha que vão induzir a diferenciação dos odontoblastos e a formação da dentina radicular. E aí, o que acontece? Depois de se formar e induzir os odontoblastos, elas vão ter cumprido a função delas. Então, depois que isso acontece, elas vão parar de se dividir. E quando elas param a proliferação, a dentina radicular continua aumentando sua espessura. Só que essas células não acompanham mais. E aí forma o que a gente chama de
de restos epiteliais de malacês. Porque que ela vai continuar aumentando sua espessura, as células não vão acompanhar e vão formar esses restos epiteliais de malacês. A fase de raiz, ela continua acontecendo mesmo depois da erupção dentária. Então, não é porque teve a erupção dentária que a fase de raiz acabou. Não, ela vai continuar acontecendo mesmo depois da erupção, tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like, por favor, se inscreva no canal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E se alguém tiver alguma sugestão de algum vídeo, é só me falar, tá? Um beijo e até a próxima!